Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós veremos um recurso do Entity Framework Core chamado Query Splitting, ou divisão de consulta, que pode ser usado para melhorar o desempenho das consultas. Eu vou iniciar apresentando o problema. Então eu vou abrir um projeto console criado no Visual Studio 2022. Então nós estamos usando aqui o Net8 e o Microsoft Entity Framework Core, o SQL Server. Eu tenho aqui uma solução contendo projetos. No projeto EF Core Domain, eu tenho a entidade cliente, com ID, nome, e-mail, idade e um relacionamento para pedidos. E eu tenho também a entidade pedido, com ID, descrição, o cliente ID e a propriedade de navegação. Então eu tenho um relacionamento aqui entre cliente e pedido, onde um cliente vai poder ter muitos pedidos. Esse que está definido aqui, ó. Tem uma iCollection de pedido que eu chamei de pedidos. Então, no projeto console, onde está referenciado o Entity Framework Core, eu tenho a minha classe de contexto, né, que herda de DB-Context, onde eu estou fazendo um mapeamento ORM, definindo aqui um mapeamento de cliente para clientes, pedido para pedidos. Aqui no método onConfigure, eu estou definindo aqui a minha string de conexão e o provedor de banco de dados do SQL Server e estou definindo um comando para logar as consultas SQL no console. No método onModelCreating, eu estou definindo, ó, usando o método hasData, a criação de um cliente inicial com ID, nome Macorati, a idade e o e-mail, e a seguir eu estou criando 30 pedidos, ó, com a descrição pedido 1, 2, 3, o ID do cliente vai ser o mesmo, então eu tenho aqui um cliente e 30 pedidos. Então a seguir aqui, ó, na classe Program, eu estou definindo um código onde eu estou criando uma instância do meu contexto, ó, e estou usando aqui o método ensureDeleted, que vai excluir qualquer banco de dados existente, e ensureCreated, que vai criar automaticamente o banco de dados e as tabelas. E aqui, ó, vai preencher a tabela cliente com um dado e a tabela pedidos com 30 pedidos. Como eu já executei isso uma vez, já criei o banco, eu estou deixando esse código comentado. Então eu vou mostrar aqui o banco de dados que foi gerado. Olha aqui, ó, banco de dados EF Core, a tabela clientes, ó. Vamos ver aqui na tabela, os dados da tabela cliente. Eu só tenho um cliente e os dados da tabela pedido, ó. Eu tenho aqui, ó, os meus 30 pedidos para esse cliente Macorati, ó. O ID do cliente é 1. Então, com isso estabelecido, olha, eu estou definindo aqui um método consulta, onde eu estou inicializando o meu contexto, né? Naturalmente, como isso aqui é um demo, né, eu estou usando esses recursos para facilitar. Você não usaria essa abordagem numa aplicação de produção. E aqui eu tenho a consulta, que é o foco aqui do nosso estudo. Observe que eu estou definindo aqui uma consulta link, usando a instância do contexto. Estou querendo obter os clientes e todos os pedidos relacionados. Para isso eu estou usando o método include, que vai carregar os dados relacionados aqui. Neste caso, todos os pedidos, junto com os dados do cliente. Então eu vou executar, vamos ver qual é a consulta gerada pelo Entity Framework Core. Ele vai gerar isso no console, ó. Olha aqui, ó, a consulta que ele gerou. Então eu vou copiar essa consulta, ó. Ele está gerando um select, ele está dando um left join, tá vendo, ó? Eu vou copiar essa consulta, copiei, vou retornar aqui para o banco de dados, vou fechar todas essas consultas aqui, ó, selecionei o meu banco, abri a janela de consultas e vou colar a consulta que ele gerou, ó, e vou executá-la. Olha aqui, ó, o que essa consulta está fazendo. Ela está me retornando aqui os dados do cliente e do pedido, tá vendo? Ó, os 30 pedidos. Agora observe que eu tenho aqui dados repetidos, né? Os dados do cliente são todos repetidos, ó. O e-mail, a idade, o nome. Os únicos que não estão repetidos são os pedidos, tá vendo? Os meus 30 pedidos. Então é a única informação que não é repetida. Então com isso, essa consulta está carregando dados duplicados. Com isso, esses dados estão trafegando e naturalmente estão consumindo mais memória, vão levar mais tempo para ser carregados e vai impactar o desempenho da minha aplicação. Então o que está acontecendo aqui, ó? Aqui está acontecendo o que é conhecido como explosão cartesiana. Esse é o problema dessa consulta link. Então a explosão cartesiana, ela ocorre quando há uma combinação incorreta de tabelas em uma consulta SQL, resultando em uma multiplicação do número de linhas retornadas, como eu mostrei
Isso geralmente acontece quando nós fazemos uma junção entre tabelas sem especificar corretamente as condições de junção. O resultado é que cada linha de uma tabela vai se combinar com todas as linhas da outra tabela, exatamente o que nós temos aqui, ó. E isso vai ocorrer em diversas situações, mas está relacionada com consultas que envolvem relacionamento um para muitos, sem filtros ou sem realizar técnicas de otimização. Com isso, eu vou ter um aumento no número de linhas retornadas, um aumento no tempo de resposta da consulta, um aumento no uso dos recursos, né? E um impacto negativo no desempenho do meu aplicativo. Então, esse é o nosso problema. Então, qual que vai ser a solução? A solução vai ser justamente o Query Splitting, ou a divisão da consulta. Então, o Query Splitting ele permite dividir uma consulta link em várias consultas SQL separadas que vão ser executadas de forma independente no banco de dados, reduzindo assim a quantidade de dados retornados e melhorando o desempenho da consulta. Esse recurso ele não é novo, ele foi introduzido no Entity Framework Core 5 para melhorar o desempenho das consultas. Ele é ativado usando o método AsSplitQuery e com isso ele vai dividir a consulta, vai realizar a execução independente dessas consultas, depois ele vai fazer a combinação dos resultados e vai realizar assim uma otimização individualizada, reduzindo o uso da memória e evitando a explosão cartesiana. Então vamos aplicar essa solução ao nosso caso aqui. Vou voltar aqui, ó, para o nosso projeto, vou pará-lo, né, ó, e aqui, ó, eu vou usar as split query. Pronto. Então agora eu vou executar novamente e nós vamos ver qual que vai ser a consulta gerada. Ó, observe que ele está gerando duas consultas. Gerou essa consulta, eu vou copiar, vou retornar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui consulta dividida, que foi gerada, né? Essa consulta, vamos executar essa consulta aqui, ó. Vou executar. Olha aqui, ela me retorna apenas um único cliente. Então aqui, ó, se eu contar o número de células que eu tenho aqui usados, eu tenho 1, 2, 3, 4 células. Vamos agora copiar outra consulta. Ele gera uma segunda consulta também, ó. Ele divide as consultas. Então retornando aqui ao nosso SQL Server Management Studio agora, ó, vou copiar outra consulta. Olha aqui, ó, vou selecioná-la e vou executá-la. Olha aqui, ó. Ela me retorna os pedidos. Então, na primeira ele retorna o cliente, na segunda ele retorna os pedidos. Então, se eu contar a quantidade de células que eu tenho, 1, 2, 3, 4, vezes 30, 124. E aqui, ó, na consulta unificada, onde ele não divide a consulta, eu vou executar novamente, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vezes 30, 210. Então, com isso, olha, eu consegui uma otimização aqui. Naturalmente, essa consulta que eu estou usando é bem simples, né? Mas já dá para sentir a diferença. Aqui eu vou ter um número maior de dados retornados do que as duas consultas usando o Query Splitting. Então, usando o Query Splitting, então cada parte da consulta se concentra numa entidade específica, né? Aqui, ó, eu estou obtendo o cliente e aqui estou obtendo os pedidos do cliente. Aqui, então, ó, cada consulta é executada independentemente no banco de dados. Então, eu vou ter consultas separadas para cada parte. E depois, todas as partes são executadas, né, e os resultados são recuperados do banco de dados. Aí, o Entity Framework Core vai combinar esses resultados em objetos gráficos de entidades completas. Então, com isso, eu vou ter uma economia no uso dos recursos como memória, tempo de execução e, naturalmente, o tempo da minha aplicação. Então, observe que eu tratei com uma consulta bem simples. Então, o uso aqui do AsSplitQuery, desse método, vai me proporcionar um melhor desempenho na consulta. Naturalmente, é importante você analisar o desempenho da consulta com e sem o Query Splitting, né, para determinar se realmente existe uma melhora significativa. Pois o Query Splitting ele pode não ser adequado para todas as consultas. Não é sempre que isso vai te dar um ganho significativo. E ele também pode ter um impacto na ordem dos resultados da consulta. Então era isso que eu queria apresentar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.